Prezados discentes, tudo bem? Retomando um pouco sobre o que aprendemos na aula anterior, estudamos sobre a definição e atuação da linguística aplicada, ou LA, como também é conhecida. Aprendemos que esta ciência tem como principal objeto a língua, e percebemos como a LA possui um caráter trans, inter, multi e indisciplinar, sendo algumas vezes vista como transgressora dentre as outras ciências. Isso porque é autônoma em sua proposta e atuação, se relacionando com outras áreas, bem como conhecendo a si mesma. Utiliza métodos de investigação, como nós já vimos na aula anterior, o positivista, que vai trabalhar com dados verdadeiros firmados na estatística para confirmar ou negar hipóteses, e outra metodologia é a metodologia interpretativista, que focaliza na sociolinguística voltada para a cultura do falante e para a própria linguagem. A linguística aplicada se liga a várias disciplinas, como psicologia cognitiva, psicolinguística, análise do discurso, linguística, tradução, filosofia, psicologia, dentre outras. Utiliza métodos de investigação, por exemplo, o positivista, que trabalha com dados verdadeiros, firmados na estatística, para confirmar ou negar hipóteses. Outra metodologia de investigação é chamada de interpretativista, focalizada na sociolinguística, voltada para a cultura do falante e para a própria linguagem. Aí tem alguns exemplos aqui, da linguística aplicada com as outras disciplinas, como por exemplo a filosofia, a psicologia, a análise do discurso, a etnografia, ergonomia, sociolinguística, dentre outras. Depois de relembrarmos mais tais informações, vamos dar continuidade à nossa videoaula de hoje, em que trabalharemos com a linguagem de Vygotsky e de Bakhtin, bem como estudaremos sobre a LA e o ensino de línguas. Convido a você a partilhar comigo desse conhecimento. Vamos lá? Ao discutirmos sobre o ensino de línguas, somos levados, inevitavelmente, a fazer algumas reflexões sobre o que é linguagem, sobre qual é o seu papel na constituição do sujeito e do conhecimento. Para abordarmos essas questões, analisaremos o conceito a partir dos pressupostos de Lev Vygotsky e Mikhail Bakhtin, que defendem a visão de um sujeito interativo, social e participativo na construção de conhecimento, sendo a linguagem, portanto, reflexo das relações sociais. Vinculada a essas noções, encerramos o tópico ressaltando os gêneros do discurso postulados por Bakhtin. Grave essas palavras: sujeito interativo e social. Sujeito interativo e social, pois as estudaremos mais detidamente daqui a pouco. Você deve ter percebido até aqui que quando discutimos sobre o ensino de línguas, inevitavelmente temos que fazer algumas reflexões sobre o que é a linguagem e seu papel na constituição do sujeito e do conhecimento. É neste sentido que nos fala José Meurer, 1997, entre os estudiosos da comunicação, que a linguagem, além de sua configuração linguística, está concebida como uma forma de conhecimento, dimensão psicológica, e como um instrumento de ação social, dimensão social. Pois por meio da linguagem, os indivíduos interagem e internalizam os papéis sociais. Ao destacar o aspecto social da linguagem, Meurer se apoia em Lev Vygotsky, autor que tem como sustentação máxima de sua teoria a origem social da linguagem e do pensamento, entendendo o desenvolvimento cognitivo como processo definido pela cultura na qual o indivíduo está inserido. O enfoque de Vygotsky é pertinente para a nossa discussão, bem como sua aproximação com a teoria de Bakhtin. Vygotsky é tradicionalmente considerado um psicólogo do desenvolvimento e um psicólogo da linguagem. Também, em diversas ocasiões, teve reconhecida projeção antropológica e sócio-histórica de sua teoria. Para o autor, a mudança, a ruptura com o adquirido anteriormente, proporciona ao sujeito uma soma de pequenos acontecimentos que contribuem extraordinariamente para um salto qualitativo em seu desenvolvimento. Assim, cada nova etapa do desenvolvimento do indivíduo representa a origem de algo novo que está vivendo. Porém, o novo também envelhece,
e é negado por outro fenômeno e situação. Vamos ao próximo slide. O enfoque de Vygotsky. Primeiramente, Vygotsky nos apresenta que esse enfoque vai estar ligado à aquisição do conhecimento. Como é que acontece a aquisição desse conhecimento? Por meio da interação, certo? O que seria essa interação? É a relação que nós temos, na verdade, entre o eu e o tu. Ou seja, o eu e o outro. Em que esse eu, na verdade, ele é o quê? O emissor, aquele que fala, né? Aquele que diz alguma coisa, e o tu, o outro, é aquele que recebe a mensagem, é o receptor. Certo? Então, isso aqui, na verdade, é o processo que se dá aqui, chamado de interação. Então, nós nos constituímos como sujeitos sociais por meio de onde? Da interação social. Certo? Então, vamos lá, então. Enfoque de Vygotsky, que é a aquisição do conhecimento, né, já vimos aqui, está ligado à interação, né, entre o indivíduo e o meio, né, que é o próprio contexto, né, o contexto aqui no caso, social, certo? Como é que isso acontece? Como é que essa interação acontece? Por meio de quê? Da própria linguagem. Então, na verdade, a linguagem aqui vai ser o quê? Vai ser o objeto em que a interação vai acontecer, certo? Também Vygotsky chama a atenção sobre o papel do sujeito na aquisição do conhecimento. Ele ressalta que não basta o sujeito ser apenas ativo nesse processo. Ele deve ser interativo, porque forma conhecimento e se constitui a partir de relações intra- e interpessoais. É nessa troca com outros sujeitos e consigo próprio que se internalizam conceitos, papéis e funções sociais, o que permite a formação de conhecimentos. Então, para o estudioso, a aquisição de conhecimento se realiza pela interação do sujeito com o meio e através da linguagem que as funções mentais superiores, como a percepção, memória e pensamento, são socialmente formadas e culturalmente transmitidas. Podemos identificar nas bases de sua teoria que o desenvolvimento do indivíduo é o resultado de um processo sócio-histórico. E nesse desenvolvimento, o papel da linguagem é de extrema relevância, pois ela possibilita a elaboração e a reelaboração de conceitos, as formas de organização do real e serve de mediadora entre o sujeito e o objeto do conhecimento. Vamos ao próximo slide. Para Vygotsky, a linguagem tem duas funções complementares. A primeira função vai atuar no plano social. Então, o que é o contexto social? Certo? Chamado também de extrapsicológico, que por sua vez está ligado ao quê? Ao processo comunicativo, tá? Contexto social está ligado ao processo de comunicação. A segunda função, para Vygotsky, ligada à questão da própria linguagem, ela vai atuar no plano interno. O que seria esse plano interno? É chamado de intrapsicológico. Nós podemos perceber aqui no caso está ligado ao quê? À própria mente, né? Está ligado ao quê? Ao próprio cérebro. Certo? Vamos pensar aqui. Isso tudo reforça para a gente o quê? A questão da reflexão. Então, o plano interno, na verdade, está ligado à reflexão e o plano social está ligado à comunicação. O sujeito interativo, social e, consequentemente, partícipe na construção de seu conhecimento, também é articulado nos conceitos defendidos por Mikhail Bakhtin. Vejamos. Bakhtin considera que apenas o nascimento físico do indivíduo não lhe permite o ingresso na história. O homem só existe após o nascimento social. Fora desse cenário e das condições socioeconômicas gerais, não tem existência. Só como integrante da sociedade, membro de um grupo social e de uma determinada classe social, é que o sujeito interage e participa de uma realidade histórica e de uma produtividade cultural, conforme veremos no próximo slide. O enfoque de Bakhtin. Primeiramente, tem como objeto aqui, né, de pesquisa, de estudo, a própria linguagem, né? E essa linguagem vai acontecer, vai se dar
por meio de aspectos o quê? Chamado de polifonia e dialogia. O que é a polifonia? Poli, aqui no caso, são várias. Várias o quê? Várias vozes. Vários sons. Certo? Fonia, né? Tá ligado a som, né? Tá ligado a vozes. E poli tá ligado a vários, certo? Vários sons, várias vozes. E a dialogia? O que é a dialogia? Na verdade, é uma relação dialógica. É o diálogo mesmo que se estabelece, né? É uma interação. Entre quem? Entre o próprio eu e o tu. Aquele que fala e aquele que ouve, tá? Uma vez que aquele que ouve vai tornar-se eu também. Porque ele vai responder o que o eu disse anteriormente. E o eu que falou, né, ele vai tornar-se o tu, que vai receber a resposta do eu, né, que vai ser dita, né? Então, na verdade, é como se fosse um jogo de perguntas e respostas, tá? É uma relação o quê? De interação, uma relação dialógica, né? Diálogo, né, entre um e outro, certo? Para Bakhtin, todas as manifestações, vozes que, explícita ou implicitamente, dão forma ao discurso, além de refletirem as intenções do enunciador, refletem também os sentidos e os valores que estruturam a sociedade. Outra consideração importante definida por Bakhtin está no próximo slide. Vejamos. A palavra penetra literalmente em todas as relações entre indivíduos e complementa esta afirmação ao mencionar que as palavras são tecidas a partir de uma multidão de fios ideológicos e servem de trama a todas as relações sociais, em todos os domínios. Ou seja, percebemos que o discurso do eu está ligado a outros discursos. Por que isso? Porque nós sabemos que a ideologia ela vai ser construída por meio do conhecimento que se tem ao que foi dito antes. Está ligado ao quê? Ao já dito. Que torna-se o quê? O próprio dito. É como se aqui tivesse um discurso ligado ao outro e aqui o meu próprio discurso, mais o quê? Relacionado ao próprio discurso do outro, certo? Quando nós temos aqui que as palavras elas são tecidas a partir de uma multidão de fios ideológicos, é esse processo que nós estamos vendo. Ou seja, no meu discurso, existem marcas de outros discursos. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Nessa figura, por exemplo, nós temos aqui a palavra cultura, né? Aí nós temos alguns desenhos que vão simbolizar as diversas culturas pelo mundo, né? Vamos pegar só um exemplo aqui, a Torre Eiffel de Paris, né? Então, por exemplo, para nós falarmos sobre a Torre Eiffel, na verdade, nós temos que ter algumas informações anteriores à própria constituição do que é a Torre Eiffel, né? Então, por exemplo, aí, eu sei que é uma torre, mas se eu não tiver informação sobre ela, eu vou saber o nome dela, vou saber onde é que ela está? Não. Então percebe que alguém já fez isso pra gente. Então ao bebermos, ao nos informarmos sobre esse assunto, na verdade, nós iremos perceber que no nosso próprio discurso, ele não é um discurso realmente único e individual nesse sentido, porque ele existem marcas de outros discursos também. Então há um processo mesmo de dialogia, de comunicação, entre aquilo que você está querendo realmente descrever para a gente, mas relacionado ao que já foi dito anteriormente, né? Uma relação dialógica mesmo, né? Então isso vai acontecer frequentemente, né? Porque isso se dá por quê? Porque existe um processo ligado à comunicação. Tá? Então a comunicação aqui no caso vai ser o veículo principal em que a informação ligada a diferentes contextos vai acontecer, certo? Os dois autores mantêm uma aproximação, ou seja, de acordo com Vygotsky e Bakhtin, o discurso de cada indivíduo se constrói, se reconstrói e se desenvolve na e pela interação social, conforme veremos no slide a seguir. Uma aproximação entre Vygotsky e Bakhtin. Ela vai se dar por meio de qual fator? Interação social. Então os dois, na verdade, vão estar
concordando no seguinte aspecto, de que realmente o falante da língua, ele consegue entender o processo de comunicação, o processo da língua mesmo, por meio da interação. Então, mais uma vez, reforçando para vocês, uma relação entre o eu e tu, que vai ser vista também como uma relação dialógica, certo? Por que dialógica? Porque envolve um contexto, seja ele histórico, social, político, religioso, dentre outros. Então isso tudo aqui corrobora para a gente o quê? A própria linguagem, né? Como é que essa linguagem ela vai estar sendo o quê? Adquirida, certo? Partindo do pressuposto de que a linguagem é um dos mais úteis instrumentos que temos como seres humanos e que através dela transmitimos aos outros nossos conhecimentos, trocamos informações, organizamos pensamentos, discutimos ideias, ou seja, é a partir dela que nos relacionamos socialmente. Então, o ensino de línguas vem ampliar nossas relações sociais e automaticamente a reconstrução dos sujeitos. Conhecendo outra língua, além da que utilizamos nos contextos sociais, saber um pouco da realidade do outro, de outros povos e culturas, temos, consequentemente, muito mais oportunidades de idealizar novos projetos de vida, abrindo horizontes, propiciando uma maior oferta de acesso a novos meios de conhecimento, aprimoramento de nossos discursos, conhecimento de outras formas de viver e abertura de inúmeras portas, tanto para o nosso crescimento profissional como pessoal. O indivíduo que tiver acesso ao conhecimento terá enriquecido sua personalidade, ampliando sua capacidade intelectual, bem como sua sociabilidade e sensibilidade. As línguas materna, segunda e estrangeira trabalham de forma libertadora, e o seu conhecimento é um requisito para uma cidadania plena e um fator importante no desenvolvimento da reflexão crítica. Isso não apenas para os alunos em fase escolar, mas para os indivíduos de forma geral. Aprenderemos agora sobre os gêneros do discurso e o que dizer sobre eles. Ainda segundo Bakhtin, nós nos comunicamos por enunciados, balizados por sua vez pelos gêneros a que pertencem. A partir desta sua afirmação, é possível, a nosso ver, iniciar um trabalho de investigação teórica sobre a questão. Em seu livro intitulado Estética da Criação Verbal, o filósofo afirma que a utilização da língua efetua-se em forma de enunciados, escritos e orais, concretos e únicos, que emanam dos integrantes de uma ou de outra esfera da atividade humana. Essas esferas produzem tipos relativamente estáveis de enunciados, denominados gêneros. Vejamos a seguir, no slide, algumas características básicas deste conceito. Vamos a elas. Gêneros textuais. O que são gêneros textuais? São tipos relativamente estáveis de enunciado. Como é que isso acontece? Por meio do ato interlocutivo, ou também um ato enunciativo. O que é o ato interlocutivo e enunciativo? É a relação mesmo de dialogia que se dá entre o eu e o tu, conforme vemos aqui abaixo, né? Então, só para reforçar e reiterar para vocês, o eu é visto como emissor, ou seja, aquele que diz algo, e o tu é o próprio receptor, ou seja, aquele que recebe a informação, aquele que recebe a mensagem transmitida pelo eu, certo? Então isso aqui é o que para a gente? É um ato interlocutivo, né? Uma relação dialógica entre o eu e o tu, entre emissor e receptor, entre falante e interlocutor, certo? A partir dessas constatações, Bakhtin vai classificar os gêneros discursivos entre primários e secundários. Vamos ver isso mais detidamente no próximo slide.
conceituação de gêneros discursivos para Bakhtin. Os gêneros primários, eles são os que estão mais próximos da realidade cotidiana. Marquem isso aí, tá? Realidade cotidiana, tais como a conversa familiar. Aqui temos alguns exemplos, né? Conversa familiar, a conversa social, os relatos, as cartas pessoais, as ordens, ofícios e decretos da administração pública. Então, todos esses exemplos, na verdade, estão ligados ao quê? Aos gêneros primários. Certo? Então, tem como pano de fundo, como própria realidade, né? A questão da realidade cotidiana. Acontece na realidade cotidiana. Próximo slide. Por sua vez, os gêneros secundários, eles são os que se encontram mais ligados às ideologias sistematizadas, como os gêneros do discurso científico, político, jornalístico e também da literatura. Exemplo, romance, o teatro. Então percebe que os gêneros secundários está ligado, na verdade, à questão das ideologias sistematizadas. Ou seja, as ideologias que estão realmente que estão dentro de um campo já concreto, né, mais sólido, né, de pesquisa. Ideologias sistematizadas. Quais campos seriam esses, na verdade, né? Sistematizadas. Quais campos seriam esses, né? O científico, o político, o jornalístico e também o literário, né? Como alguns dos exemplos. Aqui neste ponto, consideramos importante fazer algumas considerações em torno do enunciado e suas implicações para a melhor compreensão dos gêneros do discurso, conforme veremos no próximo slide. O que é enunciado para Bakhtin? É a unidade real da comunicação verbal. É o uso concreto da língua, sendo que a comunicação só existe na forma concreta dos enunciados. É perpassado por outras vozes. Então, na verdade, aqui o enunciado está ligado, na verdade, ao próprio discurso. Tá? O discurso aqui, ele está sendo visto como discurso escrito ou até mesmo um discurso realmente verbalizado, né? Um discurso oral, certo? Então, o enunciado, na verdade, é a própria proposta de concretude desse discurso, né? Onde que ele vai realmente acontecer. Isso se dá, né, de forma comunicativa, né? O que representa para a gente um processo de comunicação, né, de dialogia, né, como conforme vimos anteriormente, né, que está ligado mesmo à constituição do falante no seu meio social, certo? O enunciado é, portanto, individual, mas realizado por um interlocutor considerado como social, no sentido de que é perpassado sempre por outras vozes. Isto nos leva à compreensão das demais características essenciais do enunciado apontadas por Bakhtin. Se o interlocutor é social, isto significa que seu enunciado, ou seu discurso, sua comunicação, sempre se dirige a alguém. A pessoa com quem nos comunicamos, por sua vez, é também um interlocutor, que responde ativamente, concordando, discordando, completando ou adaptando a interlocução do outro. Essa compreensão responsiva ativa de que nos fala Bakhtin difere radicalmente da concepção da linguística tradicional, que considerava o diálogo como um processo de comunicação entre um locutor ativo e outro passivo. A linguagem não pode ser considerada apenas como uma comunicação de um que comunica e o outro que recebe, de forma mecânica, exata, como a gramática prescreve. Na verdade, as fronteiras do enunciado, tais como Bakhtin as compreende, não se limitam ao fim de uma fala, início de outra, simplesmente. As fronteiras são traçadas por alternâncias entre os sujeitos enunciadores e são delimitadas pela instância social,
e não apenas pelos fatos de ordem linguística. Por alternância, podemos compreender que a nossa comunicação sempre depende da resposta do outro. É por isso que muitas vezes, em aulas de língua estrangeira, o aluno tem respostas prontas, através de frases, orações que preparadas e muitas vezes decoradas. Ao utilizar a língua em situação real, concreta, depara-se com respostas inesperadas no seu interlocutor, devido à alternância, e não sabe mais como continuar a conversação. Isso talvez exemplifique mais claramente a diferença entre oração e enunciado. A primeira teria um final demarcado pela gramática, da ordem da linguagem, e o segundo, o enunciado, tendo interlocutor e um locutor, se constitui na e pela relação com o outro. Sendo assim, o enunciado se constitui em elos com outros enunciados. Todo enunciado é uma resposta a enunciados anteriores, numa dada esfera de comunicação verbal. Quando falamos ou escrevemos, sempre constituímos um interlocutor, do qual esperamos uma reação, que pode ser de concordância, de recusa ou de reconhecimento. Neste sentido, nosso enunciado já contém o enunciado do outro, com quem nos comunicamos. Assim, os elos se formam entre enunciados, já ditos anteriormente, e os enunciados que virão como resposta. Se considerarmos a língua como conjunto de frases ou de orações, deixaremos de compreender uma de suas finalidades essenciais, que é a interação social. Este ponto é importante, uma vez que em aula de línguas é fundamental uma abordagem que leve em consideração o fato de que nos comunicamos socialmente, inseridos numa determinada esfera da atividade humana, através de enunciados inseridos em um dos gêneros determinados do discurso, conforme veremos no próximo slide. Gêneros do discurso. Aqui existem vários tipos de gêneros do discurso, porém vou focalizar somente em alguns, tá? Vamos pegar aqui primeiramente os gêneros da esfera da produção. Quais são eles? A ordem de serviço, o manual de instrução, o aviso, que é informações, a pauta, dentre outros. Outro tipo de gênero do discurso é os gêneros da esfera artística, como conto, romance, novela, fábula, histórias em quadrinhos, poema, dentre outros. Vocês podem ver com mais detalhe depois, com mais calma, esses gêneros dentro do caderno didático, certo? Passando ao próximo slide. Temos também aqui outros tipos de gêneros do discurso, como por exemplo lá, o gênero da esfera religiosa, o sermão, a encíclica, a parábola, gêneros da esfera jornalística, a reportagem, a entrevista, a notícia, editorial, artigo, dentre outros. Reconhecer ou saber usar os gêneros é então condição imprescindível para que se possa não apenas comunicar-se, mas interagir verbalmente nas diversas esferas sociais em que se encontre. Por essas razões, o ensino de línguas que se limita a ensinar palavras ou frases fora de um contexto determinado e real de uso, está fadado a transformar-se em aulas de dicionário, ou que será, além de redutor, praticamente inútil ao usuário numa verdadeira situação comunicativa e de interação verbal. Estudaremos agora sobre a linguística aplicada e o ensino de línguas. Aqui iremos discutir a importância de se desenvolver a prática do professor pesquisador, isto é, do professor em formação, e construir conhecimentos voltados a uma postura orientada a praticar o exercício da reflexão acerca do próprio ensino que ministrará. Também veremos o texto da Maria Marta Furlaneto, intitulado Linguagem e Interação, no sentido de lhes proporcionar uma leitura complementar para a nossa construção de conhecimento, que fundamente a linguagem enquanto instrumento de interação social. O processo de ensino-aprendizagem de línguas, no contexto de sala de aula, tem sido objeto de pesquisa em visível crescimento nos últimos anos, embora ainda tenha muito por fazer. Iremos apenas delinear algumas preocupações da linguística aplicada quanto à sala de aula de língua, destacando-se especialmente o que tem pontuado a linguista aplicada Marilda do Couto Cavalcante, sobre se pensar em formar professores de línguas que tenham um espaço para refletir sobre a prática, culminando na ideia do professor pesquisador, que construa um processo de autoavaliação contínua.
No dia a dia da sala de aula de línguas, há tantas questões urgentes e emergentes que o professor geralmente não tem tempo para observar o que acontece, e muito menos a sua prática. Problemas surgem, são contornados da melhor forma possível, nada é registrado e a vida segue. É como caminhar todos os dias na mesma rua. Acabo não vendo a flor que acabou de nascer, e só me dou conta da pedra no meio caminho quando tropeço e quem sabe caio. Dado que a grande preocupação no ensino de línguas, especialmente em cursos de formação, tem sido a ênfase no conteúdo normalmente segmentado, que é uma aprendizagem da língua alvo e desempenho das atividades propostas. Cavalcante, 1999, nos sensibiliza para que criemos uma cultura em que o professor olhe para si mesmo, se questione, se explique e, eventualmente, se reveja e acrescenta. Como pesquisadores, não estamos geralmente abertos a opiniões dos pesquisados, quando o pesquisado é outro. Quando começamos a examinar nossas próprias práticas, podemos detectar contradições entre o que dizemos e o que fazemos, e é essas contradições que são iluminadoras. Reafirmamos, as contradições que flagramos em nossa própria prática docente são iluminadoras e nos ajudam a rever questões e posturas, quando pensadas criticamente e continuamente. Nesta proposta de pensar o ensino de línguas, no caso a Libras, a partir da ideia do professor pesquisador, nós poderíamos indagar: o que é fazer pesquisa em sala de aula? Pois bem, podemos distinguir formalmente e a título de conhecimento duas grandes áreas no campo da pesquisa em contexto de ensino: a de análise da natureza positivista e a da pesquisa de cunho qualitativo. Pela primeira, observa-se o que se passa em sala de aula, através de critérios e perguntas previamente estabelecidos, no sentido, por exemplo, de mensurar e quantificar um problema. As questões elaboradas para analisar o processo de ensino-aprendizagem são preenchidas por um observador pesquisador, que se utiliza do instrumento exclusivo de questionários, no sentido de compor uma estatística na qual ele supõe possibilitar-lhe apontar as falhas e os sucessos da aula. Vamos ao próximo slide. A linguística aplicada ao ensino de línguas. A principal crítica que podemos fazer a tal tipo de investigação é a de preocupar-se com o ideal de objetividade a ser atingido e, portanto, de natureza positivista, conforme nós já vimos anteriormente, né, visão positivista, certo? Que é o quê? Que é trabalhar a questão da realidade, né, cotidiana, né, com a visão mais ligada à lógica, à matemática, à estatística, né, com dados, ignorando que tanto o professor pesquisador como os alunos são sujeitos e não objetos, e, portanto, construtores subjetivos do processo, né? Então, quer dizer, o processo aqui tem que ser visto como processo de quê? De transformação. E essa transformação, na verdade, está ligada ao quê? Ao sujeito ser subjetivo. Assim também como é subjetivo que é a própria língua, certo? As teorias desenhadas dentro do arcabouço positivista obscurecem o entendimento das complexidades inerentes da sala de aula. E pode-se afirmar que é ilusório pensar numa relação direta entre teoria e prática, e que o professor, conhecendo e aplicando as teorias aprendidas, teria subsídios suficientes para transformar a sua aula? Vamos ao próximo slide. Por sua vez, as pesquisas qualitativas de base antropológica, especialmente do tipo interpretativista e de cunho etnográfico, por outro lado, preocupam-se, primeiramente, em ver a sala de aula de língua como um espaço social, em que sujeitos participantes, alunos e professores constroem a realidade naquele espaço, isto é, na sua aula. Então temos aqui que a visão interpretativista, né, ou a visão qualitativa, na verdade, está preocupada com a qualidade do próprio ensino, né? Então aqui nós temos a questão da própria sala de aula enquanto ambiente de aprendizagem, certo? Enquanto ambiente de aprendizagem.
que por sua vez podemos perceber que vai ser um espaço também visto como social, certo? Por que espaço visto como social? Porque os alunos, na verdade, estão o tempo todo o quê? Interagindo, né? Estão em interação, em comunicação, certo? Isso tudo realmente reforça para a gente a condição de quê? De pensamento autônomo sendo constituído na sala de aula, né? Porque a proposta mesmo, né, da própria linguística aplicada é isso. Além dela ser uma disciplina também autônoma, na verdade, ela tenta reforçar também para o próprio processo de ensino e aprendizagem essa visão mesmo de buscar uma libertação do conhecimento. A relação entre teoria e prática, segundo esse modelo, estaria menos comprometida com a busca de um ideal e mais preocupada em analisar cada caso situadamente, contemplando suas características singulares e específicas num determinado momento e contexto. No entanto, se considerarmos que esse tipo de análise também se depara com a diversidade dos sujeitos participantes, seria igualmente ilusório acreditar que simplesmente o conhecimento da teoria construída. Como resultado inicial da discussão, o autor agrupa o ensino e aprendizagem dos usos da reflexão sobre a linguagem em 3 grandes unidades básicas de ensino, conforme veremos no slide a seguir. 3 unidades básicas do ensino. Primeiramente, nós temos aqui a prática da leitura, né, que vai desenvolver no aluno a habilidade de ler, né. A segunda prática vai ser de produção de texto. Qual vai ser a habilidade? Do escrever. E por fim, a terceira e última habilidade é da análise linguística, né, que vai estar ligado mesmo à questão da própria língua, né, como um todo, e aqui no caso vai estar ligado ao processo da língua oral e também da língua escrita, certo? Então, assim, isso tudo são o quê? São as habilidades a serem desenvolvidas. No educando. O espaço onde isso vai acontecer será o espaço de onde? Da sala de aula, certo? Então, esse que vai ser o espaço social em que tais habilidades vai estar sendo realmente desenvolvidas. Sim? Isso tudo acontece por meio do quê? Da interação entre professor e aluno. Ok. Como já mencionamos, a proposta de um ensino da linguagem que seja operacional e reflexivo implica um novo encaminhamento aberto para o trabalho na área. Em nossa videoaula de hoje, acreditamos já ser possível delinear algumas questões que possam interessar diretamente a você, como aluno e futuro professor. É certo que o conhecimento de teorias é importante, e as teorias podem lhes fornecer bases mais científicas para a sua formação. Mas é preciso levar em conta que a linguística aplicada, da forma como a concebemos, tem procurado articular-se no sentido de não ser considerada como uma ciência prescritiva, isto é, uma ciência que articule ou pregue maneiras corretas de se ensinar e aprender uma língua. Sendo assim, você deve estar se perguntando: como então vou saber o que é certo ou errado fazer em sala de aula durante o ensino de Libras? Não temos uma resposta a essa questão, tão complexa e tão ampla. Em primeiro lugar, porque certo e errado são variáveis, assim como são os diversos sujeitos e contextos educacionais. Em segundo, porque uma teoria não pode simplesmente prescrever. Os estudos e as teorias em linguística aplicada que não levam em conta a diversidade e a impossibilidade de se controlar as ações e a linguagem dos sujeitos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem, dão a ilusão de que, se bem aplicada, a metodologia seria a solução para os problemas de sala de aula de língua. Para concluir, a temática desta unidade, afirmamos ser necessário conhecer os fundamentos teóricos, mas também observar se esses fundamentos consideram a questão do sujeito, aluno e professor, como ser social, como sua história, sua diversidade e suas subjetividades. Chegamos ao fim de mais uma videoaula. Só quero ressaltar a vocês que nós vimos anteriormente o enfoque linguístico dado por Vygotsky e Bakhtin, a linguagem, né? Bem como também estudamos o papel do professor no ensino de línguas, né? Então, dito tudo isto,
Caso haja alguma dúvida, elas podem ser realmente, né, resolvidas no ambiente virtual, né, de aprendizagem, né, no AVA, em que nós faremos através dos fóruns pertinentes a cada videoaula. Fique à vontade para pontuar a respeito do que vocês, né, têm dúvidas ou que vocês também aprenderam, né? Estou lá à disposição do que precisarem, né? Desejo a todos bons estudos. Até mais. Um abraço.